A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem, hoje é o nosso dia 228. Eu gostaria de fazer um breve comentário a respeito do capítulo 49 de Jeremias. O que me chama a atenção aqui nesse capítulo é o fato de muitas vezes a gente perder grandes oportunidades por causa do medo. O medo, outras vezes pela covardia, outras vezes pela falta de sabedoria. São coisas que nos impedem de caminhar com Deus, caminhar com Cristo. E a profecia aqui que o Senhor coloca na boca do profeta Jeremias é uma profecia de destruição. Ele começa dizendo o seguinte: olha, não tem ninguém. Primeiro ele vai falar sobre o povo amonita, né? O povo de Amon, cujo o deus é Moloque. Moloque é aquele deus que gosta de sacrifícios infantis. E o Senhor vai dizer o seguinte: vocês estão diante de um deus amonita que está sendo requerido para ele crianças, e vocês não fazem nada. Não tem ninguém que possa fazer alguma coisa. Não há ninguém para defender o que Deus deu. Os amonitas e os seus seguidores, eles tomaram a região de Gade. Gade, para quem não sabe, é onde tinha a tribo dos Gaditas, que eram excelentes guerreiros da tribo de Gade. E agora a tribo de Gade largou mão e Moloque tomou lugar nessa cidade. E Deus falou assim: olha, vocês precisam aprender a guerrear. E para nós às vezes é assim, às vezes a gente tem medo de fazer guerra pela nossa família, pela nossa casa, pela nossa fé. A palavra fala lá no 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5, fala que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são espirituais. Além disso, a palavra fala que a nossa luta, ela não é contra a carne e nem contra o sangue. Agora preste atenção, se a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra as potestades, os principados, os dominadores deste mundo tenebroso, por que então a gente não se levanta em uma guerra espiritual quando o inimigo se levanta na nossa casa, com os nossos filhos? A impressão que dá é que alguns temperamentos dos filhos, algumas situações que fogem o controle, aparentemente é algo normal, é algo natural, mas existem muitas coisas que são guerras espirituais. E da mesma forma que esse povo, não somente esse povo aqui, mas os edomitas que eu vou falar daqui a pouquinho, eles não quiseram tomar posse, não quiseram guerrear pelo seu povo, eles acabaram perdendo a cidade. E da mesma forma nós podemos perder a nossa família por não sabermos guerrear a guerra correta. O Senhor chega para outro povo, para os edomitas. Vocês lembram quem é o povo edomita? O povo edomita, ele vem de Esaú. Esaú, filho de Isaac. Isaac, ele tem dois filhos, tem Jacó e Esaú. E de Esaú veio o povo de Edom, que era um povo extremamente... eles eram inimigos do povo de Israel. Apesar de vir da mesma paternidade, da mesma linhagem de Isaac, eles eram um contra o outro. E fala assim que os edomitas, eles não tinham conselheiros. E o Senhor pergunta o seguinte: será que os conselheiros não sabem mais aconselhar? E eles chegaram ao ponto de guerreiros para covardes. Eles chegaram ao ponto de viverem se escondendo em cavernas, vivendo numa situação que não quiseram mais guerrear. E o Senhor dá uma palavra para os edomitas e fala o seguinte: olha, deixa que as suas viúvas e os seus órfãos eu cuido, já que não tem ninguém que possa cuidar deles. Vocês vivem se escondendo, vocês vivem covardemente, mas
vocês vão continuar sendo castigados e ninguém mais vai viver em Edom por causa da covardia de vocês não defenderem as gerações de vocês. Aí ele vai dizer também de Damasco, que é um povo que tinha um exército forte, se tornou um povo medroso. Eles tinham tanto medo, mas o medo deles, é interessante isso, que vinha de notícias ruins. Sabe aquela pessoa que vive ouvindo notícia ruim, não tem tempo para ouvir nenhuma notícia boa, se apega a muitas notícias ruins que acontecem no dia a dia, a pessoa fica com medo de sair na rua, fica com medo de investir em alguma coisa, achando que vai perder dinheiro, ele fica com medo de ter família, com medo de ter filho, o medo toma de conta da mente da pessoa, que ela não consegue fazer mais nada e fica travada. Então esse povo, ele era assim, ele era um povo muito feliz, e agora o Senhor fala, agora vocês estão abandonados, vocês ficaram abandonados. É bem interessante. E também o Senhor vai falar, o Senhor vai pedir para que Jeremias profetize também sobre Quedar, que é um povo que também era medroso e foi destruído por Nabucodonosor. Além do último povo que o Senhor fala aqui nesse capítulo 49, ele vai falar dos Elamitas, né, que é o povo de Elão, que esse povo eles são descendentes de Sem. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e esse povo, os Elamitas, era descendente de Sem. E é muito interessante esse povo. Esse povo fala de uma situação em que eles eram guerreiros também e que eles cometeram a covardia de não defender os seus e foram espalhados pelo mundo. E há uma promessa de Deus de que um dia eles seriam novamente restaurados e viveriam como eles eram no princípio. E lá em Atos dos Apóstolos, lá em Pentecostes, no capítulo 2, no versículo 9, quando o Espírito Santo vem sobre os 120 seguidores de Cristo, lá é citado esse povo. Os elamitas também receberam a graça de estarem orando em línguas, a manifestação de Deus sobre a vida deles. Então, mostrando que Deus cumpriu a profecia de que eles voltariam a ser um povo, né? E para a gente encerrar, eu só quero falar para vocês que a coragem não é a ausência do medo. Às vezes a gente tem medo de muitas coisas, mas a coragem é a convicção e a certeza de que Deus ele se faz presente nos nossos desafios do dia a dia. A coragem ele precisa ser algo divino, ele vem de Deus e ele supera todo o medo. Lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 9, fala assim: seja forte, seja corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, Deus falando para Josué, por onde você andar, né? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer assim: porque Deus não vos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E para a gente encerrar, Salmo 77, 14, espera no Senhor, seja forte e corajoso,